Assistiu a Bo Tem Medo e não entendeu nada? Ficou confuso com aquele final? Então, esse vídeo contém spoilers do filme todo para falar sobre possíveis leituras e signos dessa que é a nova obra do Ari Aster, o mesmo diretor de Hereditário e Midsommar. A trama em si parte de um lugar bem comum. Bo é esse homem de meia idade que está prestes a ir visitar sua mãe. Quando ele está para sair de casa, que ele já abriu a porta, a chave já está na porta, ele já deixou a mala do lado de fora, ele lembra que deixou algo no banheiro. Ele volta no banheiro para pegar, só que no momento que ele volta para a porta, a chave sumiu, assim como a mala dele. Bo então liga para sua mãe para dizer que não vai poder ir, o que a deixa chateada, deixa decepcionada, mas então ele decide partir mesmo assim. E aí as coisas vão saindo cada vez mais do controle, enquanto Bo apenas tenta chegar na casa da sua mãe. O Ari Aster tem um curta de 2011 chamado Bo, que tem basicamente a mesma premissa desse filme, só que pelo fato do curta ser uma história pequena, a gente acompanha o Bo só na casa dele e com elementos fantásticos presentes ali, coisas de terror e tal, enquanto que o filme tem essa possibilidade de explorar mais coisas, até por conta ele tem 3 horas de duração. Para falar sobre as leituras que eu tive com Bo Tem Medo, eu acho importante deixar 3 pontos definidos aqui no começo. Sendo que o primeiro deles é que eu vejo que o mundo em que o Bo vive não é exatamente a realidade. Ele funciona até como uma versão extremamente exagerada da realidade, que serve muito para jogar o Bo nessa jornada homérica, quase que uma jornada do herói invertida, onde ele passa pelas etapas da jornada do herói, tenta superar desafios, só que ele nunca consegue, ele nunca alcança a recompensa ou o elixir no final que o vai transformá-lo. O segundo ponto é que a peça teatral também não é real, e sim, para mim, o Bo projetando naquele personagem o que ele seria caso ele fosse mais ativo na sua vida. Tanto é que não é à toa que dentro dessa história ele tem 3 filhos, e no IMDb eu fui dar uma pesquisada, a esposa do Bo nessa parte teatral é acreditada como Wife's Hero Bo, tipo, a esposa do Bo herói, que é justamente o que o personagem acaba não sendo dentro do filme, que é uma jornada do herói toda torta. E o terceiro ponto, que pra mim é o que permeia todo o filme, é a questão da mãe do Bo. A Mona Wasserman, essa empresária extremamente bem-sucedida, dona da MW Industries, que é uma mega corporação presente em diversos segmentos. O Bo cresceu apenas com a mãe, que o protegia de tudo. Ele descobriu desde muito cedo que o pai dele havia morrido no momento da concepção e que isso era algo genético entre os homens da família, em que se eles gozassem, eles morriam. O Bo que a gente acompanha quanto protagonista acaba recebendo uma ligação de um desconhecido falando que encontrou uma pessoa morta, que acaba se revelando ser a mãe do Bo, que foi decapitada após um lustre cair em sua cabeça. E aí o Bo passa por diversos problemas para tentar chegar na casa da mãe, para chegar apenas depois que o velório já aconteceu e ele se deparar com Elaine, que é uma paixão da adolescência do Bo que ele jurou esperar. Os dois então vão e transam no quarto da Mona e o Bo goza e não morre. Porém, a Elaine acaba morrendo e quem aparece logo em seguida é a Mona viva e ciente de tudo que o Bo fez. Basicamente, a personagem forjou a própria morte para ver se o filho iria para casa visitá-la. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Deixa só o likezinho, não te custa nada, é rapidinho, é só você deixar o like, isso ajuda demais esse vídeo. Na minha perspectiva, Bo Tem Medo, ele tem 2 leituras possíveis. A mais escancarada é como o amor extremamente tóxico de alguém extremamente abusivo acaba por concretizar o medo do outro. A Mona cria o filho para ele temer o mundo em todas as instâncias possíveis, como um lugar extremamente ameaçador, extremamente inóspito, onde o único lugar de salvação para o Bo é com ela. Mas como isso no processo acaba gerando com que o Bo tenha medo até mesmo da própria mãe, que faz com que ele se afaste dela até em certo nível, e num ponto em que ela baseou a vida toda dela em torno dele, e ele está longe dela, então ela considera um cara ingrato, que não está presente ao lado dela e que não corresponde a todas as expectativas que ela pôs em torno dele. Então ela tem que usar de todo o seu poder e toda a sua manipulação para fazer um esquema para fazê-lo voltar para casa. A MW, para mim, é essa mega corporação da Mona que está presente em basicamente tudo. Você consegue ver o logo da empresa, que é esse que está aqui no bonezinho, em todo o filme, em diversos momentos durante a jornada do Bo. Até mesmo o prédio que ele mora é um projeto da MW Industries. E há todo um simbolismo nessa questão de voltar para casa, porque Bo rejeita a mãe para ir morar em Corina, que é uma cidade fictícia que fica no estado de Corina.
Existe um filme de 1994 chamado Corina, a Babá Perfeita, na qual um executivo contrata uma babá para a filha após a mãe morrer. E o que eu vejo que o Ari Aster acaba fazendo é a inversão quase que dessa narrativa, onde quem acaba morrendo é a babá, que foi essa pessoa que criou também o Bo, que o Bo ama, mas que a mãe consegue manipular e comprá-la para que ela morra decapitada no lugar. Para aí sim levar o Bo nessa jornada de volta para casa, que ele sai de Corina para ir para Wasserton, que é basicamente o sobrenome do Bo, o sobrenome da mãe dele, a cidade da mãe dele. E quando ele chega no velório, que já aconteceu, ele fala depois que ele reconheceu que aquela que estava no caixão não era a mãe, e sim a babá, por conta da marca que ela tem. Um dos homens que entra no apartamento do Bo, assim como o médico Roger, a própria Elaine, são todos funcionários da MW, como dá pra ver ali no clímax do filme, que tem a foto da Mona feita a partir de fotos de funcionários da empresa, e essas pessoas estão ali. Mas provavelmente, quando o filme sair para poder pausar e tudo mais, vai dar para ver, imagino eu, que existem vários outros personagens que estão ali que aparecem em outros momentos do filme também. O próprio terapeuta do Bo, que aparece lá no começo do vídeo, ele estava gravando as sessões de terapia entre eles e mandando para Mona escutar. Por essa perspectiva, eu sinto que o filme vai muito na questão do show de Truman, sabe? Onde a Mona controlava todos os aspectos da vida do filho, ela monitorava tudo constantemente, o tempo todo. Só que aí a gente chega naquele final totalmente nonsense, que ele tá no barco, ele chega naquele coliseu gigantesco, onde ele acaba sendo julgado e morto. Porém, eu tenho uma outra leitura do filme que eu só cheguei a essa conclusão na última cena do filme, que na verdade a primeira cena que a gente acompanha é a última. Explico. A primeira cena é basicamente o nascimento do Bo, em que a gente acompanha pela perspectiva dele, onde ele não tá chorando, a mãe tá desesperada, até que alguém pega o neném, o recém-nascido, e bate na bunda dele. Já a última cena do filme é o julgamento do Bo, em que ele tá naquele coliseu, naquela arena onde está todo mundo vendo ele, onde a mãe está sofrendo e o advogado o está acusando. E ele tá naquele barco que tá com o motor engasgado até que ele é amassado. Mas pra mim essa é a cena que antecede a primeira cena do filme, que é o momento do parto em si. E tudo o que acontece no meio disso tudo é dentro do corpo da Mona, por isso que é tão exagerado, é tão surreal, parece que nada faz sentido e justifica a presença basicamente onipresente da Mona na vida do Bo, na forma como ela consegue ver tudo, ela sabe de tudo, o logo da empresa dela aparece em todo lugar e dá até para empurrar um pouco mais essa leitura do MW poder ser lido como Mother Woman. Até a frase da empresa, que traduzindo é perfeitamente seguro, para mim significa muito esse signo de que tudo que tem da empresa, que no caso é o corpo ali da mãe, acaba sendo seguro para o filho usar e consumir. Tanto que, ao meu ver, nesse sentido, o prédio, que também é um projeto da Mona, da empresa dela tal, funciona em certo nível até como se fosse o cérebro do Bo, em que você vê que ele fica ali dentro protegido, que nada tá ali o atingindo, nem nada, só que no momento que ele dá uma brecha, todas as coisas entram ali dentro e bagunçam totalmente o apartamento dele, o que é muito, quase que um nível, não sei se eu já tô aqui imaginando demais, divertidamente, sabe? É por isso que vários personagens que aparecem nesse filme são funcionários da Mona. É por isso também que a casa dela é basicamente esse altar ao Bo, porque basicamente o corpo dela torna-se esse receptáculo para ele. E até mesmo a questão das câmeras de vigilância, eu vejo muito como essa questão dos exames, da sonografia, da ultrassonografia no caso, né, que consegue acompanhar o desenvolvimento da criança dentro da mãe. Tem uma nerdologia muito legal que fala como o maior parasita do corpo humano é a questão de ter um filho durante a gestação, onde a gravidez é muito essa luta de recursos entre a mãe e o filho. E por essa perspectiva, eu acho que dá até para colocar as atitudes da Mona no filme, porque você vê que ela ama o filho, que ela está presente na vida toda dele, mas ao mesmo tempo ela o despreza. Ela não gosta dele, é quase como se fosse essa reação do corpo de ter que lidar com aquela criatura que está ali dentro. E a frase que a Mona fala lá no clímax do filme pro Bo, você está na minha casa e minha casa é sua casa, eu acho que até ajuda a reforçar essa leitura de que o Bo está dentro do corpo da mãe dele. E também a música da Mariah Carey que toca Always Be My Baby, eu acho que ajuda nessa leitura. Nós éramos um, querido, por um momento no tempo e parecia eterno.
que você sempre seria meu. Você sempre será uma parte de mim, sou apenas uma parte indefinida de você. E há toda essa questão da paternidade em que o Bo não conhece o pai, que o pai não é presente ali dentro, porque basicamente tudo que o pai contribuiu na formação do Bo foi o espermatozoide. E onde a mãe esconde no sótão a lembrança, por assim colocar, de quem de fato é o pai do Bo, que no caso é aquele pênis monstruoso, aquele escroto bizarro que aparece no clímax do filme, porque basicamente foi dali de onde saiu o espermatozoide. Indo até além, toda a parte ali teatral, do sonho do Bo, tal, dele se colocando naquele lugar e sendo o herói daquela história, no meu ponto de vista pode até soar um pouco como a mãe lendo uma história de Niná, lendo um conto de fadas, no qual o filho que está ali dentro dela está escutando. E há ainda um elemento recorrente por todo o filme, que é a água. A água para tomar o remédio, a água que falta no prédio e o faz correr no mercado para comprar, a água na piscina do navio onde tem alguém morto de quando ele era jovem, a banheira em que ele está e que ele não quer entrar ao mesmo tempo. É algo tão ressaltado durante o filme que até o sobrenome tanto do Bo quanto da mãe, o Wasserman, quanto o nome da cidade em que ela mora, que é Wassertown, tem água no nome, porque Wasser é água em alemão. Que acaba também se ligando com toda a questão da última fuga do Bo no final do filme, que ele entra no barco e navega por aquele rio, aquele mar, o que quer que seja. E a água, quanto um símbolo, normalmente ela é associada a coisas como purificação, transformação, a origem da vida, ao nascimento mesmo. A água, quanto um item, ela é essencial para a existência humana, e no começo do filme tem uma cena que é um foreshadowing do final, que é meio... Foreshadowing é você meio que falar numa parte assim o que vai acontecer mais lá pra frente, mais ou menos assim, em que a gente vê que o Bo tá andando ali pela rua, que tem várias pessoas e tal, e tem uma mãe procurando o filho, que a gente vê lá no clímax do filme, que o Bo acabou se escondendo e a mãe tava procurando ele, mas não somente isso, mas quando ela o acha, tá a criança ali brincando naquela fontezinha com o barco, ela pega e puxa a criança, e o barco que a criança tava brincando acaba virando, que é exatamente o que acontece com o Bo no final do filme, que ele tá no barco dele, o barco vira e o Bo some, que na minha perspectiva é quase como se fosse o momento da mãe puxar ele para fora de dentro dela. Na minha perspectiva, no fim disso tudo, é que Bo Tem Medo parece uma mistura de Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Kaufman, com Mãe, do Aronofsky, no sentido de que existe um texto dentro desse filme que está presente não no que ele fala, mas na forma como ele conta essa história. E o filme é esse pesadelo que a gente acompanha da vida, da gestação até o final, onde o medo real está no nascer. E é isso. Você teve alguma outra interpretação? Deixa aqui embaixo nos comentários, todas são válidas, vamos conversar, trazer suas perspectivas, trocar uma ideia com outras pessoas aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos que também viram o filme, que gostam do Ari Aster. O joinha ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau!